foi que você falou mesmo que era para fazer? Fala aí, Na hora que eu estava falando mal do pessoal aí, brincadeira. Professora, eu estava conversando com a galera aqui, como a senhora deu um tempo na aula aí para resolver alguma coisa, sobre para ajudar até na aula da senhora, se a senhora pudesse copiar esse código e botar no chat para a gente ir acrescentando aqui, entendeu? Aí consegue adiantar a senhora, se fosse possível, é claro. Aí, pelo menos, o tempo da gente digitar. Então, presta entendeu? atenção. Foi o que eu falei. A gente tem que. Eu estou fazendo um processo para que a gente possa realmente ter. Sempre, Marcos, sempre. Para que nós possamos termos as sugestões para a gente poder fazer o melhor. Mas, enfim, vamos visualizar isso aqui, que eu vou fazer o que você colocou aí agora. Bom, até aqui vocês copiaram e entenderam o que está acontecendo nessa função? Sim. Ainda estou terminando de copiar. Então, vamos lá. Mas pode falar. Vamos lá. Está terminando de copiar. O que está acontecendo aqui? Porque o Axel já se manifestou aqui. Aqui tem a ideia da criação do meu nó. Mas eu tenho lá em cima uma classe, onde nela tem a representação já e a passagem dos parâmetros das minhas variáveis direita e esquerda, onde são atribuídos, né, dentro dos seus padrões. Visto isso, cria-se aqui uma variável novo. Para que essa variável ela seja considerado exatamente o novo nó. Esse novo nó, ele vai ter atribuição tanto nó é nó, raiz, direito, esquerdo, folha, pai, nó é nó. Para isso, só que com isso, você começa a ter uma condição onde você vai verificar se ele é igual a none, onde você tem, ou seja, está vazio, existe, ele existiu, o nó existiu, não tem ninguém ainda. Partindo daí, vai ser criado a raiz. E o que é a raiz? É o primeiro nó da minha árvore, o primeiro elemento a ser inserido. Partindo desse processo, começa essa condicional, ela vai ser verdadeira, porque essa primeira condição ela vai ser verdadeira uma única vez, que eu só tenho uma raiz. Desta forma, a gente começa, a partir da raiz, verificarmos se nós temos, se os próximos elementos, vamos falar o segundo, se ele vai entrar na direita ou na esquerda. De que maneira? Da maneira onde eu tenho que verificar se ele é menor ou maior do que o anterior, que nesse caso, sendo o segundo elemento, da minha raiz. Eu dei o exemplo que eu inseri o número 30. Meu segundo elemento é o número 25. Ele vai para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Para a esquerda. Entendeu ou não? E aí, o meu terceiro elemento vai ser 21. Mas vai para a esquerda de quem? Da raiz ou do nó onde tem o 25? Do nó onde tem o 25. Do nó que tem 25. Do nó onde tem 25. Beleza. Mas eu vou inserir, esquece o 21, inserir o 30, que é a raiz, inserir o 25. Vou inserir um elemento 28. Ele vai para a direita do nó 25. Para a direita Para a direita de quem? Do nó 25. Do nó 25. Exatamente, ele vai para a direita do nó 25. Entendeu isso, Axel? E se eu inserir qualquer valor acima de 30, vai ser meu primeiro nó à direita. À direita. Referente à raiz. Porque eu já tenho um nó à direita referente a 25. Confere comigo? Sim ou não? Sim, ele vai ser à direita, a partir do número 30 para a direita. Isso. Exatamente. Fala aí, Oquinan. 31 para cima. Só um minuto. Hã? De 30...
Não, na verdade, ela põe em ordem, mas preste atenção, não é uma ordem que necessariamente tem que ser uma ordem. Foi a mesma pergunta que o Jair fez semana passada. Não é uma ordem sequencial, é uma ordem de entrada referente à esquerda e à direita. Essa é a ordem. Se é o quê? Não é aí você já está pensando nela, tipo assim, na horizontal com os números. Se você pensar em um número ímpar, sim, o meio é raiz. Nós até vimos isso semana passada e teve alguém que fez a pergunta: e se eu tivesse um número par, como é que eu sei quem é a raiz? Né? Que é o que a gente vai estar vendo até por causa do pré e do pós-ordem. Tá? E aí... Exatamente. Exatamente. Essa é a ordem. E quem determina isso? É essa condicional, são essas condicionais que estão aqui, ó. Eu tenho uma repetição. E aí eu tenho exatamente isso aqui. Onde a minha árvore ela vai inserir X elementos, a minha árvore ela vai inserir elementos da direita e da esquerda, e ela ainda vai ter, antes da direita e da esquerda, eu tenho que verificar se o meu elemento que eu estou inserindo agora, se ele vai para a direita ou para a esquerda, eu tenho que fazer com que o meu elemento que eu estou inserindo seja verificado, meu elemento que eu estou inserindo, se ele seja verificado, se ele vai exatamente para que lado. E aí, quando diz se V é menor ou igual a atual, quem é V, galera? Ô, professora, só uma dúvida. Oi. Só. Nessa questão de sua raiz, você pode repetir números, né? Ela não é para deixar números únicos, não, né? No caso. Pode, a gente tem uma regra para poder repetir números, tá? Pensei assim, 30. Eu posso jogar 30 de novo, no caso. Aí ela vai cair pro... Aí a gente tem uma regra para... Exatamente, vai ter uma regra para isso. Por isso está ali menor ou igual. Nessa hora que eu vi que o igual, eu pensei, poderia botar só menor ou maior, mas aí tem um igual ali. E aí, o que eu tenho aqui? Boa observação, Felipe. E aí, o que eu tenho aqui? Quem é meu V aqui, não? Raiz. O meu V, ele é, olha aqui em cima, ele nada mais é do que o meu elemento, a minha variável, onde faz a criação do nó. Porém, isso aqui, ele está sendo atribuído à variável novo, porque é na variável novo onde vai ser armazenado o novo elemento a ser inserido. E eu ainda tenho mais. Eu tenho aqui esse meu V, que é o nó, onde tem um elemento para verificar se o que eu estou inserindo é menor ou igual, se esse aqui é menor ou igual ao que eu estou inserindo, que está na variável atual. Quando eu faço isso, observa que aqui não tem entrada de dados física. A minha entrada de dados ela está aqui embaixo, lá no meu menu, onde você vai inserir o elemento. Isso se eu escolher a opção de inserção. A partir do momento que eu insiro, quem é esse inserir aqui, gente? É a minha função inserir, que eu estou explicando lá em cima. Ela vai ser chamada... exatamente para fazermos todo esse processo
do elemento. E aí, aqui, essas condicionais aqui, ela vai verificar o meu elemento, ela vai verificar quando ela é menor, quando ela é igual, ela vai verificar exatamente o processo para inserção à minha direita. Lembro que o meu dir e o meu ESC foram declarados lá em cima na minha classe nó, que é a que nós estamos trabalhando aqui. Isso tudo aqui está na classe tree, que é árvore. Vou, meu filho, mas vamos primeiro entendermos aqui. Renan, a minha pergunta é: já está aí a inserção. Aí a minha questão, que eu estou falando com vocês, é o seguinte: esse processo ele tem que ficar claro para vocês. Ele tem que ficar claro para que eu possa realmente compreender como que o trem está acontecendo na entrada de dados. Tem que se criar um nó. Esse nó está sendo criado através da chamada também da minha classe. Tem a variável novo. A variável novo ela é atribuída essas informações para que possa passar pelos nós sempre o novo elemento, para que nós possamos, na verdade, obtermos todas essas informações, essa estrutura. Quando a gente fala numa árvore em termos de desenho, fica claro. Agora, eu peguei aquele desenho e estamos jogando para um código para a gente entender. E não adianta querer trabalhar aquele exemplo que tinha semana passada, com os elementos já inseridos, que vai sempre te dar a ideia de um vetor, de uma matriz, de algo pré-determinado. E a proposta não é essa. Nós temos que ter proposta para termos entrada de dados para que possa ser dinâmico e não estático. Visto essa é a função. Perguntas? Em relacionamento, eu entendi bem, professora, o seu ponto de vista daí. Como é que é, Felipe? Em relação a mim, eu entendi bem o ponto de vista do código dessa parte. A única dúvida não foi aquele menor ou igual ali que eu fiquei meio na dúvida. Porque ele está conferindo, por quê? Para poder visualizar. Aqui, quando ele é menor ou igual do que a minha raiz ou do que o elemento anterior, se ele é menor, ele sempre vai para a esquerda. Se ele é igual, ele sempre vai para a esquerda. O problema, o que me incomodou foi igual. Ele sendo menor, Sim. o igual que me incomodou um pouco. Tipo, eu posso jogar 30. Aí eu jogo 30 de novo, ele vai puxar o 30 para o outro lado. Isso. Esse igual que me incomodou um pouco. Só isso. Alguém ia fazer uma pergunta aqui? Já viu? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Enquanto não. Bom, Enquanto eu o tranquilo. bloco está aí. Renan, me responde. Está conseguindo visualizar? Então, eu quero que o Renan... Ai, gente, muta aí, por favor. Eu quero que o Sodré visualize aí o que foi colocado aí e vamos ver se vai facilitar para vocês. Posso seguir? Sim, professor.
Bom, fizemos a nossa inserção. E aí eu tenho a busca por elemento, né? Posso ter a listagem, a exibição de todos os elementos. Mas, em termos de busca, não me interessa se eu tenho 3, 5, 10 ou 15 elementos na minha árvore. Eu tenho elementos, então eu quero verificar se o número 50 está na minha árvore. Aquela velha consulta que a gente tem no registro de banco de dados. Porém, lembra que eu citei na semana passada sobre a questão de banco de dados? E aqui você tem já uma orientação, uma questão sobre conhecimento orientado a objeto. Alguns, ou mais de 50%, tem já o conhecimento de banco de dados. E aí você começa a perceber, poxa, se eu digito os elementos armazenados em banco e eu faço a busca dele em orientação a objeto, eu vou anos-luz à frente. Eu tenho um resultado muito mais rápido e com muito mais eficiência e com uma qualidade muito maior. E aí, nós vamos ainda hoje falarmos sobre o trabalho de vocês, porque alguns colegas sinalizaram para mim a proposta sobre o projeto. Então, eu vou falar, sem citar o que é, rapidamente, do grupo do Ponte. O grupo do Ponte, o que ele quer fazer, que ele propôs, né, se vai fazer ou não, são outros 500, é muito mais eficiente, não sei se ele já pesquisou, se ele usar uma estrutura diferenciada de árvore. Lá, isso, eu já linkando as duas disciplinas de hoje e de amanhã. E, no contexto geral, se nós pensarmos na disciplina de quarta-feira, nós vamos tentar trabalharmos, muitos, pelo menos o dele vai ser, com uma questão orientada a objeto, pela proposta que é. Chegou a pesquisar alguma coisa? E você viu que não dá, é complicado trabalhar estruturado. É complicado trabalhar estruturado. Então, assim, como que eu vou? Eu, professora, eu quero que vocês façam um bom trabalho e vou linkar as duas disciplinas, de acordo com o trabalho que está sendo feito. Como que eu vou podar a proposta que ele me fez e ele tendo que fazer no estruturado? Não vai sair. É simples assim. Então, a gente vai ter uma conversa aí até o final da aula. Então, falando de busca, nós temos aqui, eu quero buscar um determinado elemento. Dessa forma, você tem aí a função busca, você tem a passagem de parâmetro com chave, onde eu tenho que ter... Eu posso iniciar o programa sem nenhum registro cadastrado e já começar, o usuário bicho de rabo, e já começar a querer fazer uma consulta. Eu quero consultar a funcionária Alessandra, mas eu não tenho ninguém ali. Então, ele vai me dizer que esse banco está vazio. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, lá na minha busca, tu vai perguntar, quando eu digitar o elemento busca, a opção busca, eu digito Alessandra, digito o número 10.
ele vai percorrer todo o banco, vai percorrer toda a listagem e vai verificar se eu existo. Opa, elemento ou registro não cadastrado. Isso vai exatamente buscar, temos uma repetição, e vai exatamente buscar aqui, ele tem que buscar toda a minha esquerda, toda a direita da esquerda, depois ir para a minha direita da raiz, buscar a esquerda abaixo e depois a direita. E aqui ele está fazendo exatamente isso. Ele está percorrendo a direita e a esquerda. Direita e esquerda. Quem é chave? Chave, na verdade, é quem eu quero buscar. E aí, opção 2, que é a minha... Desculpa, opção 2 não é. A minha pesquisa, que é a minha busca, opção 3, e aí ele vem aqui para buscar. Observe que tem sempre uma condicional ali. A gente vai chegar lá depois. Mas essas condicionais são exatamente para verificar. Opa, está vazio? Ela tem que estar diferente de vazio. Se ela tiver vazio, ele já vai me dizer não encontrado. E aí ele vem aqui. Verifica e vai retornar. Elemento não encontrado. Assim, isso aqui, eu preciso que vocês olhem, analisem, não digitam vocês que estão aí no remoto, se não tiver condições, que eu vou jogar lá no chat, como foi me pedido. Olhem isso, sana a sua dúvida comigo. Como essa máscara seca a garganta, gente. E aí? Ô, professora, a minha dúvida é nesse no terceiro if, que é atual igual a vazio. Espera aí, que eu acho que é Paulo que está falando, eu não estou te ouvindo, Paulo. A minha dúvida é nesse atual igual a vazio aí. Se eu tenho uma chave que tem que ser diferente de vazio, esse if atual é igual a vazio, ele vai retornar o quê? Você está aqui? Isso. Ele Porque vai minha encontrar chave, que não, chave tem ele que não ser encontrou o diferente. elemento. Ele foi até a folha e não encontrou. Ou seja, se eu quero buscar, porque observa que o meu atual ele vai ser vazio porque eu não tenho elemento. Então, ele não foi encontrado. Esse atual ele pode ser no momento que eu não tenho ninguém. Esse atual ele pode ser, nesse caso, dessa condicional, onde eu cheguei até a folha e eu não encontrei ele. Então, ele vai percorrendo, observa que ele vai percorrendo tanto à esquerda quanto à direita, para que possamos visualizar se o elemento existe. E ele tem que percorrer raiz, à esquerda de raiz, à esquerda da folha de raiz, para depois ir para a direita. Não encontrou, se elas tiverem outros nós, e assim vai seguindo. Fez toda a esquerda de tudo da minha raiz, volta na raiz e vai percorrer toda a minha direita da raiz. Aí, a minha direita, ele vai percorrer da direita da raiz à esquerda e à direita da raiz. Isso dos respectivos nós. O que acontece? Se ele chegou na folha,
É porque exatamente ele não encontrou ninguém. Para ele dizer para mim que ele não encontrou o elemento, ele tem que percorrer tudo. Então, eu tenho um banco de dados de 1000 registros. Eu estou procurando a Alessandra. Para ele dizer que ele não me encontrou no banco, ele tem que percorrer todo mundo. Confere comigo? Sim, professora, concordo. Eu acho que será que sua dúvida foi igual quando eu vi? É como ela definiu lá no if, lá em cima, o return none, mas só que ele não tinha entrado no laço. Acho que foi por isso que teve que fazer de novo, né? Se ela if self root foi igual a none, né? Aqui return none, né? Sem nada. Aí teve que botar essa condição no laço. Será que foi isso, cara? Não, mas ali no caso, ele primeiro checa a raiz, que é esse que você falou. Ele retorna se na raiz já for vazio. Ali Na embaixo raiz ele o quê, retorna... Paulo? Na raiz o quê? Não, eu tava falando com o Sodré, que o Sodré falou lá do primeiro if, lá em cima, onde tem a if self root. Que teve que repetir, ele falou que teve que repetir embaixo porque ainda não estava no laço. Só Olha que só. aí ele está checando primeiro a raiz. Se a raiz for vazia, ele já nem entra no laço porque aí não tem ninguém. Porque, na verdade, ali embaixo... preste atenção, Paulo. Isso aqui, ele tem que estar fora do looping, por quê? Porque significa que eu não tenho elemento nenhum. A minha raiz está pura, eu não tenho a minha raiz ou não. A minha árvore não existe, é árvore, eu não tenho nada. Eu executei, eu dei um room e está tudo em stand-by, não inseri nada ainda. Então, por isso ele tem que estar fora do looping. Aqui é exatamente quando eu já tenho elementos inseridos e aí eu tenho que verificar nó a nó para ver se a Alessandra existe, se o número 10 existe. Então, mas era exatamente isso que eu estava falando com o Sodré, que ali em cima o if é só para a raiz. O laço não é para a raiz, lá em cima é para a árvore. Para a árvore. No caso, que chegasse a árvore, tenha pelo menos algum elemento. E no laço de repetição, é para quando ele já tem elemento, ele já está descendo até chegar nas folhas. Exatamente. O último if já é das ramificações, não da árvore no início. Não, exatamente, não é da árvore em si. Na verdade, as ramificações faz parte da árvore, mas é abaixo da raiz. Abaixo daquela ramificação da raiz. Aí ele vai pipocando. Deu para entender? Ou não? Sim. Não, sim. Agora eu entendi. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Não, sobre esse código não. Então, eu vou colocar isso no chat, tá? Vamos prestar atenção primeiro aí, vocês que pediram. Vou fazer chamada normal, igual eu fiz quando eu estava no remoto. Vamos lá. E aí, nós temos a questão quando eu falei do pós-ordem, pré-ordem, do sucessor, que a gente vai trabalhar sobre o sucessor. Com isso, aqui ele está fazendo a minha busca. Mas quando eu busco a pretensão de buscar isso, também eu tenho que passo a verificar, dentro do meu... Deixa eu jogar isso aqui, lá no chat, antes que... O busca está indo para o chat, ok, galera? Ô, professor, no final da aula você vai botar o código igual o seu, tudo completo, né? Se eu vou colocar lá no... No AVO. Vou. Porque eu não estou copiando, eu não estou pegando as anotações. Vou. Aí o que vai acontecer? Eu saio daqui, vou para casa e eu vou postar
até onde a aula de hoje, até onde nós Tudo bem, tudo bem. chegamos, tá? Gente, porque me eu estou lembra aí o botando intervalo, as tá? observações. Aquele esqueminha que a gente combinou. Acho que antes vocês fizeram intervalo, não fizeram? É que horas que é? Tá ótimo. Mas aí eu vou colocar e depois, no final, eu coloco todo o código na íntegra, Tudo bem. para poder Como eu não estou registrar, botando observação, depois pode ficar na dúvida com o código. sem problema. E aqui a gente tem a função sobre o sucessor referente aos nós que eu tenho. O que eu tenho aqui? Você vai ter os meus sucessores referentes aos meus nós, das minhas ramificações. Referente à subárvore. Primeiro, o que é subárvore, galera? Alguém perguntou isso na semana passada, foi falado isso. Lembra? Não? Não lembro, não. Então, vamos lá. Pesquisei aqui, professor. Observa que eu não estou preocupada em correr o mundo, tá? O que tem que ficar bem claro, até quando chegar em grafos, então... Deixa eu pegar isso aqui. Estão visualizando aí? Sim. Sim, professor. Sim. O que você tem aí? Minha raiz, onde esse processo aqui é a minha primeira árvore que eu tenho. Espera só um pouquinho, tá, Wanderson? Só um minuto. Essa aqui é a minha árvore inicial. A partir daqui, nós vamos ter ramificações. B, uma única ramificação. Eu tenho C, com 2 ramificações, e tenho E, com mais ramificações. Isso aqui, o contexto geral, é uma árvore. Partindo daqui, Wanderson, espera um pouquinho, Renan, espera um pouquinho que eu vou postar novamente. Sim. Por isso eu coloquei, porque eu não vou sempre dar o código todo na aula. E aí eu vou estar trabalhando, a gente vai verificar como é que a gente vai fazer. Aí o que eu tenho aqui? Quando eu digo subárvore, o que virou? O meu C aqui é filho de quem? Do A, que por coincidência é uma raiz. Mas esse C, em algum momento, ele passa a ser o pai do E e do F. Isso. No momento que eu tenho isso aqui, eu já tenho uma subárvore, porque ele passou a ser o pai dessas duas ramificações aqui. Todos conseguiram entender subárvore? Sim, além dele ser filho, ele também é pai.
Exatamente. Porém, o meu E, ele me traz uma subárvore. Sim. Mas as ramificações dele não tem ramificação, não virou pai, continua como filho, é folha, porque é onde encerra a minha árvore. B é uma subárvore, Matheus Santos, porque apesar Independente de ele de só ter ter um direita e elemento, esquerda. ele é uma subárvore. O E ele não é pai? O E, ele é pai, Ele é pai do e seio, aí ele o me H. gera aqui uma subárvore. Sim, a partir daí é só Aí, folhas. aí o que eu falei? Esses elementos aqui, eles só são folhas e filhos, eles não vão ter, porque não tem ramificação aqui abaixo. Então, minha última subárvore que eu tenho aqui do meu lado direito é isso aqui. Ok? Não, tá, eu entendi que o E não seria subárvore. Mas então E também é uma O E, subárvore, o só que E, o G e o H não tem o como. E, ele é uma subárvore porque ele tem a ramificação G e H. Ele é filho e pai ao mesmo tempo. Exatamente. Se eu pegar para você isso tudo aqui, ele pode ser uma subárvore de C? Creio que Sim. sim. Pode. Sim, sim. Então, nós temos, porque essas subárvores elas existem até para que a gente possa trabalhar esses sucessores, antecessores, para trabalhar a ordem e pré-ordem, até aí sim para eu ver a ordem que foi inserida. Ordem não crescente, ordem de direita e esquerda. Pergunta? Entendi. Independe de crescente e decrescente, só o lado esquerdo e o lado direito, correto? Exatamente. Vamos seguir. Deixa eu só fazer aqui o que o menino tinha pedido, que eu já vou botar logo tudo. Daí, Wanderson. Bom, chegando aqui, o que eu tenho? Eu tenho a função nó sucessor. E aí, o que essa função vai fazer? O que é o sucessor? É o nó mais à esquerda da minha subárvore, a partir da direita do nó que foi passada como parâmetro no método. E aí, que parâmetro de método é esse? Já foi inserido os elementos. Então, eu já tenho dentro da minha árvore os meus elementos inseridos. Então, eu tenho o nó mais à esquerda de uma subárvore, à direita. Minha raiz, minha esquerda e minha direita. O que eu tenho à minha direita da minha raiz, vamos colocar assim, porque logo que inicia, você vai ter as subárvores à direita de todos os nós, de todo o processo do elemento encontrado. E aí eu tenho o sucessor dele. Porque se você observar o que está à direita, ele sempre vai ser o que referente ao elemento pai, por exemplo? Maior? Maior. Então, ele é o sucessor do meu elemento, da minha subárvore, à direita, não é isso? Lembra que se eu tenho 30,
digito 25, ele vai para a esquerda. Se eu digito 32, ele vai para a direita da raiz. Mas, se eu digito 21, ele vai para a minha direita do 25. Se eu digito 24, ele vai para a minha direita, desculpa, vai para a minha esquerda, troquei aqui as mãos. Para a minha esquerda, o 21 para a esquerda do 25 e o 24 para a direita do 25. Muito bem. No momento que eu fiz isso, quem Tá é? errado. Professora, tá errado. O 24 Você não pode ir digitar o para 20 direita, não. Se você, Eu errei se de você errou digitar o aí. 24, né? Ele vai para a direita do Errou. 21, né? Não, 21 para a esquerda e 24 para a direita, gente. Não, mas o pai não é 25. 25. Não, mas 24 é menor que 25. Sim, Foi exatamente. mal, 26. É. Ele vai para a direita do 21, né? Oi, eu errei o número. É assim mesmo. Sim, Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos o lá. professor também erra. Não, Tá. não errou não, gente. Foi só divergência aí. Gente, vamos lá, eu estou tirando da cabeça. Vamos embora, vamos bolar aqui, não. Presta atenção. E aí, se eu tenho exatamente esses elementos, 21, 25, 21, 26, quem é o sucessor? 26. Não, 25, 21, Por 26. quê? Qual é o significado de sucessor? Vem depois. Exatamente. Então seria o 27. Não, o número era 25. Ah, tá, 25. Bem. Então, tô falando Então, do sucessor 25. 26. Não, de Então, todos que entraram, gente. e aí, então a gente está, por isso a gente está falando de pré-ordem e pós-ordem, vai falar depois. Por isso está falando de sucessor. E Jonathan, só corrigindo, na verdade, não é uma questão de erro. E o Sodré não é questão de erro. Como eu não estou no quadro desenhando, que para mim, se eu for para o quadro desenhar para explicar, não tem problema nenhum, não sei se vocês vão enxergar, né? Vão conseguir visualizar. Como eu estou falando e sem escrever, então eu fui aleatoriamente, ok? Beleza. Então, seguindo o nosso fluxo. Então, o meu sucessor aqui, essa função, é exatamente para visualizar e apresentar quem é o pré e pós-ordem. Quem é o problema, quem é a situação onde que ele vai apresentar para mim. O que ele tem que apresentar quando eu buscar é o número 5, o número 10, o número 20. Ele tem que me mostrar se ele existe. E aí o próprio programa, ele vai te apresentando, esse aqui, ele vai te apresentando exatamente esses sucessores e esses antecessores. Aquela subárvore, referente à minha subárvore. Então, se eu tenho o número 25, ele vai me mostrar meu antecessor, meu sucessor desse 25. Partindo daqui, eu tenho aqui o parâmetro, né? É a referência para o nó que se deseja, exatamente apagar. Ou seja, significa que lá no meu menu, deixei selecionado ali para saber onde eu estou, eu tenho a exclusão dos meus elementos. Quando eu excluo, eu não posso ter um vazio. Eu tenho que fazer a linkagem melhor. Vamos lá, Matheus. Tá vendo aí, Matheus?
Mateus, eu tenho exatamente esse exemplo. E aí, eu quero, por exemplo, excluir o número 22. Quando eu for excluir, ele tem que primeiro fazer uma busca. Confere para mim se esse 22 existe, Mateus. A partir desse momento, lá no meu remover vai ter isso, ele vai verificar se o número atual é igual aos elementos existentes. Aí ele vem. 20 é igual a 22? Não. Ele vai para a minha esquerda. 18 é igual a 22? Não. Vai para a minha esquerda. 5 é igual a 22? Não. Volta aqui, vai para a minha direita. 19 é igual a 22? Não. Volta. Opa, 22 é igual a 22? Sim. Só que esse cara aqui, ele está como o quê? Porque se eu fosse excluir o 24 ou 21, ia ser ótimo, porque eu não tenho ramificação. Mas quando eu excluo o meu 22, o que tem que acontecer aqui? Vou ficar sem ligar esses dois elementos? Como é que eu faço isso aqui? O que eu tenho que fazer? Questão de lógica. Será que o 24 tomaria o lugar? Isso, eu ia falar. Primeira coisa, eu tenho que ter um elemento para linkar na minha ramificação da minha raiz. Todos entendem isso? Sim. Sim. E aí eu pergunto, qual é, na íntegra, o elemento que seria adicionado a essa ramificação do 20? À direita, 24. 24. Por quê? Tomaria o lugar do 22. Por que o Porque- 24? Por ser Porque maior ele tem que que- 20, porque ele- para o 21 continuar à esquerda. Isso. Não, não é para ele continuar à esquerda. Na verdade, é porque Ah, entre tá, o não, 21 tem e o 24, ele é um número maior do que o 20 para poder ser adicionado ali. Eu poderia ter o 21 na ramificação do 20? Poderia? Sim, poderia, porque ele é maior que Sim, 20. mas entre o 21 e o 24, quem é maior? 24. 24. E aí eu continuo perguntando, nesse contexto aqui, e fora dele, qualquer outro exemplo, sempre quem vai tomar no processo da ramificação, em termos da exclusão do pai nesse contexto, a lógica, quem vai tomar o lugar sempre vai ser o meu sucessor à esquerda? Direita. Entenderam isso? Entendeu, Sim. Mateus, essa explicação aqui no desenho? Alguma pergunta, gente? Aquilo ali está sendo feito nessa função, nesse código aqui. Ou seja, você tem aqui Professora, desculpa, eu esqueci. Você tinha falado alguma coisa sobre intervalo. Como que ia ser feito? intervalo é no horário do intervalo normal da aula de vocês. Qual é o horário do Entendi. intervalo de vocês? Qual é, ô Wanderson? É 8h30, Eu acho né? que é 8h30. Então, 8h30. São 8h30, mas só espera um minutinho que depois eu desconto na volta. Hã? Não. Normal. Aí eu tenho aqui, já pus esse código aí no chat para vocês.
O que essa função aqui ela está fazendo? Ela literalmente está verificando, primeiro ponto, o meu sucessor através da minha subárvore, foi exatamente o que eu expliquei lá na imagem, para que você possa, no momento em que você começar as suas respectivas remoções, você visualizar para onde vai. Você que eu digo o código, o sistema. Por quê? Foi exatamente o que eu falei. Se o pai é excluído, quem vai tomar lugar do pai? É um filho, que é herança. Acredito que em engenharia de software vocês aprenderam esse conceito que vocês já tiveram. É herança. Então, ele vai herdar a regra do pai, que é sendo o maior, e vai tomar o lugar dele. Então, aqui, exatamente o que está sendo falado. Partindo daqui, observa que vai sempre... Aqui está pegando exatamente a minha direita. E quando... Em que situação o meu sucessor da esquerda... Por isso eu expliquei lá no exemplo que, na maioria das vezes, geralmente, o meu sucessor à direita pega o lugar do pai. Não foi isso que eu falei? Sim ou não, Sim. meninos? Sim, Tá. foi o maior. Mas aí eu vou fazer uma Respondendo pergunta. Em que momento, existe algum momento que o meu antecessor, é o que está à minha esquerda, ele vai pegar o lugar do pai? Sim ou não, primeiro? Sim. Sim, Em sim. que momento? Que Quando seja não um houver número anterior. Quando Seja não um houver número elemento, anterior ao pai. quando não Quando não houver houver o elemento à quê? direita. Se eu excluir o pai, ele Não. Escolhi o pai, automaticamente... então Esquece eu Não. excluir. um Peraí, número anterior. eu excluí o pai. Eu Sim. quero saber em que momento, vocês já falaram que é assim, em que momento eu vou ter o meu elemento da esquerda assumindo o papel do pai. Quando não houver elemento à direita. Exatamente. E aí, eu não tenho elemento à direita, ele vai assumir. Só que ele, na verdade, ele não vai ser pai. Ele vai ser o quê? Uma folha. Ou Filho. ele vai ser ou um filho, né? A folha ou o filho apenas. Que a gente sabe que tudo que está abaixo de um pai, que ele vai ter alguém lá em cima, ele vai ser folha e filho. Concorda comigo? Ou não Sim. deu para entender? Sim. E automaticamente perde a função daquele negócio da De árvore. subir árvore. Matheus está Subárvore. falando ali. Se for a única folha. Perfeito, Matheus. Mas eu posso, à minha esquerda, eu posso ter uma árvore, onde eu tenho um nó, uma subárvore, que ela, vou falar da binária, que ela cresce somente para a minha esquerda. Pode. Pode. E quando acontece isso? Ela é balanceada? Não. Se eu faço isso, Matheus, na verdade, mesmo que eu tenha lá a minha raiz com duas ramificações, e daí a minha esquerda dele vai só para a esquerda, nunca vai para a direita. Na verdade, o que eu vou ter? Eu posso excluir um elemento que está no mediano, ele só vai subindo. Eu não vou ter nada linkado ali. Ele sempre vai continuar sendo filho. E necessariamente ele não vai ser folha. Isso, você entendeu o que eu falei ou não? Precisa te mostrar no desenho, Matheus? Ok. Então, aqui,
é exatamente o que a gente acabou de falar. O que vocês vão fazer agora? Eu vou dar um intervalo, então, ao invés de ser 45, vocês vão voltar 50. Aí, como eu sei que tem alguns colegas que não saem do computador, eu vou tomar uma água aqui mesmo, mas vocês podem dar uma olhada nesse bloco aqui e tentar entender esse bloco, apesar de eu ter passado até aqui no final. Se você tiver curiosidade, já pode ver a função nó sucessor num todo, tá? E aí eu vou fechar a câmera um pouquinho para eu poder Professora. dar um feedback aqui para mim. O colega aqui colocou antes do intervalo que o chat tem limitações de caracteres. E eu disse desde o início que o código é imenso, até porque ele vai me pegar tudo que eu preciso saber de árvore para eu Sim, não ele ter... tem limitações, sim. Tem limitações, Então, sim. exatamente. E aí, a proposta, mesmo que eu coloque bloco por bloco, os códigos têm funções que elas são grandes. Ava, professor, Ava. Meu Pronto, amor, resolvido. mas o que eu falei no início que você não estava? Não, Jair, já vai pro AVA. O que Eu disse o aconteceu seguinte, aqui? se vocês entraram no AVA, lá estava escrito, eu registrei lá, a postagem será após a aula, devido ao processo da aula prática. Só que, no início da aula, eu falei e fui bem clara, o qual a proposta por eu ter alunos presenciais e alunos remotos era uma, mas eu já vi que não funciona. Então, eu já vou trabalhar de uma outra maneira. Eu vi que não funcionou. Muito bem. Aí, vamos continuarmos, porque eu tenho alunos que estão digitando o código, alguns estão fazendo, e eu vou continuar explicando. Partindo dali, eu saio daqui às 10, devo chegar em casa umas 10h30, mais ou menos, 10h40. Depois eu vou postar. Se eu não postar hoje, até amanhã, a parte da manhã, eu posto. E eu comunico lá nos 2 grupos, para que vocês tenham ciência. E se tiver algum aluno que não esteja lá no grupo, pergunte ao coleguinha ou acesse o AVA para visualizar, ok? Partindo daí, nós tínhamos falado sobre a parte de grupo. Dentre essa questão do grupo, eu pedi que essa semana vocês já viessem com os grupos formados para que eu possa estar registrando. Necessariamente, não tem que dizer para mim o que vai fazer agora, mas eu preciso dos grupos, né? Eu tenho 47 pessoas em diário, então é impossível eu não ter. Com exceção, eu vou fazer uma reunião só com esses alunos, com exceção dos alunos específicos do terceiro período. Não é o caso dos alunos do grupo do Alexandro, porque esses alunos eles não são específicos do terceiro período. Esses meninos do terceiro período, eles estão fazendo comigo 2 disciplinas. Então, a partir do momento, tanto é que eu pedi que vocês formassem um grupo de preferência, que fosse o mesmo da outra disciplina, nós vamos fazermos uma reunião em um dia e um melhor horário, que não precisa estar todos os do grupo, pode estar pelo menos uma pessoa de cada grupo, que eu não vou marcar no horário de aula, né? Para não prejudicar nem a mim, nem a vocês. E aí nós vamos conversarmos sobre esse processo, onde a gente... sobre as 2 disciplinas. Mas primeiro eu preciso dos grupos. Sendo assim, Hã?
Eu acho que eu já mandei, eu acho que eu tenho alguma coisa do seu grupo, sim. Eu acho que eu tenho. Mas está registrado que eu vou abrir o arquivo daqui a pouco, tá? E eu vou anotando. Só não vou disponibilizar o negócio da minha frequência, eu tiro aqui, porque eu prefiro fazer sem compartilhar a frequência, porque eu faço algumas anotações por quem está na palestra, quem não está, enfim. Então, só para a gente seguir o nosso fluxo aqui sobre o sucessor. Essa parte do sucessor, eu pedi que vocês dessem uma olhada, não sei se alguém teve o processo de ver, vamos entendê-lo aqui. Logo após essa função, vem a função de remoção. E a remoção é uma função que eu considero também, ela é muito complexa, que para eu remover, primeiro eu tenho que ir... Exatamente, fontes, tem que achar. Para eu remover, primeiro eu tenho que verificar se existe. Então, nada mais que uma busca, se encontrar, remove. Se não encontrar, não remove. Mas aqui, nessa função, retornando aqui, e sanar as dúvidas existentes, nós vamos aqui visualizarmos que eu tenho uma variável, onde ela tem ali, dentro da própria função, a sua passagem de parâmetro, né? A sua referência, o seu parâmetro em si, está recebendo a paga. Não precisamos nem ser expert para entendermos que esse apaga é exatamente a variável, o qual vai estar apresentando quem deve ser excluído, retirado. Partindo daí, você começa a visualizar o processo do meu sucessor. Então, eu tenho o pai recebe, o sucessor recebe. Partindo daí, ele vem com o atual recebendo o apaga à direita, ponto direita. Ou seja, ele vai receber o elemento da direita que vai para a minha subárvore, porque o meu pai foi detonado. É exatamente aquilo que eu estava explicando, eu acho que foi para o Matheus, ou para o Marcos, não sei, acho que foi o Matheus. Exatamente o que eu estava explicando. Se eu excluísse aquele 20 alguma coisa, e aí para onde que ia? Aí tinha 21 e 24, 24 subiria. E aí surgiu aquelas perguntas, se eu poderia, em que momento o 21, de repente, poderia vir para substituir esse pai. Partindo daí, você tem uma repetição que vai sendo buscado isso, ele vai ser percorrido até encontrar o elemento necessário, porque eu posso não encontrar a minha direita. A princípio, parte-se a ideia que eu tenho elementos de direita e esquerda, mas nem sempre eu vou ter. Visto isso, tem um comentário aqui, explicando, inclusive, o processo de quando sai do while, né? Que o nó da esquerda da subárvore, onde eles vão ser substituídos, vão ser deletados e tudo mais, e automaticamente ele não vai só substituir, mas também ele pode ser eliminado se eu quero apenas eliminar a folha. Então, ele não vai substituir ninguém. Eu dei um exemplo mais complexo, que foi
um pai. Mas eu posso eliminar apenas uma folha e vai eliminar e acabou. Assim, quando eu elimino um sucessor, mais uma vez, que ele não é o filho à direita do nó, e aí a gente começa a percorrer e ver exatamente a questão que eu falei, que se não aprenderam, devem aprender na disciplina Engenharia de Software, sobre herança, que é exatamente o quê? O pai morre, o filho herda. No nosso caso, o filho, abre aspas, mais velho, ou seja, o maior valor, ele vai herdar a posição do pai. Então, ele passa para ser, por exemplo, um pai, vamos dizer assim, com o único sucessor à esquerda. Exatamente isso aqui que a gente falou, naquele exemplo. Exatamente. É uma questão apenas de compreender na íntegra. E aí eu fiz a comparação lá, quando o Matheus me perguntou, porque sempre com uma imagem fica mais claro. E agora é pegar aquela imagem e buscar, visualizando isso, aqui. Aí eu tenho o meu sucessor à direita, onde ele vai apagar à direita e vai também assumir. Então, eu posso ter o processo da direita e da esquerda? Posso. Lembrando que isso aqui está dentro de uma condicional que se refere ao elemento à direita. Tudo depende do que eu quero e como eu quero. Automaticamente, ele vai retornar o próprio sucessor, para poder apresentando o elemento, né? E aqui eu venho na minha remoção. Essa remoção, deixa eu olhar. Essa remoção, como eu disse, ela vem no contexto Oi. No caso desse nosso sucessor, ele vai ser sobre a verdade. O procedimento, na hora que você recorrer, fazer a busca de recorrer, a função do nosso sucessor aqui nesse caso. Repete aí para mim, por favor. A função do nosso sucessor, ele tem a finalidade exatamente onde tem a própria passagem de parâmetro, que é para quê? Para referenciar o nó, o qual eu quero eliminar o meu elemento. Então, por exemplo, você fala que você executa a função remover, para dizer que o nó ele vai buscar. Ele vai buscar o nó. Aí ele vai fazer esse trâmite do nosso sucessor para poder remover. E para exatamente. Poder exatamente. Então, assim, ele tem que encontrar o nó, ver que ele vai de nó a nó. Vai ver o elemento se existe. O elemento existiu, aí no momento que eu faço isso, aí ele vai fazer a ordenação de novo. Ok? Visto isso, o meu remover, como eu estava falando, todo remover, ele tem que verificar se o elemento existe, desculpa, se a árvore está cheia, se tem elemento, se o elemento existe, e fazer suas respectivas buscas para ser excluída. E aí eu sempre falo que tanto o alterar quanto o remover em qualquer programação são as funções, as rotinas mais complexas. Visto que esse processo, você acaba tendo ele exatamente, observa que foi o Paulo que comentou, né? Observa que a gente tem, mais uma vez, uma condição que não tem o porquê estar dentro de um looping, verificando se a árvore está vazia, se ela existe.
Está vazia? Tem o que aí? E aí, uma vez que ela está vazia, não tem o que eu excluir. O elemento que eu quero excluir, ele tem que ser, na verdade, aqui eu tenho um while, onde ele vai percorrer o elemento, minhas condições, até ou enquanto ele tem toda a minha árvore, enquanto eu não encontrar. Se eu tenho 10 nós, ele vai percorrer os 10 nós. No último nó que ele percorrer, se ele não encontrar, ele vai expor para mim, elemento não encontrado. Uma vez que ele encontra, ele pode remover direto, vai depender dos seus tratamentos de erro, mas ainda pode perguntar, deseja realmente fazer a exclusão? E aí fica a seu critério esse trabalho. Partindo daqui, uma vez que se faz, quem entra nesse loop em si, o pai, ele observa que ele está recebendo atual, para que possa caminhar a minha árvore. O meu V é o meu elemento a qual eu estou querendo encontrar. Com isso, a cada nó que ele vai buscando, que eu estou numa repetição, a cada nó, eles vão passando os elementos de uma variável para outra para fazer a comparação. Então, eu tenho, se o meu elemento que eu quero excluir for menor que o atual, ele caminha para a esquerda. E assim sucessivamente. Aqui, observa que existe o contexto para começar a entrada na minha árvore. É para começar a visualizar para que lado eu vou. A partir do momento para qual lado eu vou, vamos começar a verificarmos se o elemento ele existe, se é compatível, se é igual ou não. E aí vem se fazendo se o atual ele recebe nó à esquerda, e aí o filho à esquerda, se for o filho da esquerda, ele vai fazendo todo o caminho. Se for, ótimo, porque se ele entrou aqui, ele vai ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele vai se encontrar. Opa, encontrei, faço a exclusão. Só que observa que você não tem uma exclusão aqui nessa condição. Você vai ter todo um processo, olha aqui, todo um processo para que você possa realmente verificar se ele existe para você excluir. E aqui, olha o meu sucessor de novo. O que acontece? Eu não posso sair excluindo, por isso eu dei o exemplo da exclusão, eu não posso sair excluindo aleatoriamente, eu tenho que ver quem estou excluindo e da onde eu estou excluindo. Por isso aquele nó sucessor, porque eu tenho que achar tanto o meu nó e o elemento. E aí é onde eu falo que a minha repetição ela é uma das funções de qualquer programa mais complexa que se tem. Visto, nessa pausa aqui, que nós demos, visto esse procedimento do contexto do que aconteceu aqui na aula sobre vocês, realmente eu achei que vocês fossem digitar o código na íntegra, o que vai acontecer? Eu estou
Estou pegando aqui. E estou jogando já. Não, não posso jogar porque eu tenho que lembrar a senha. Eu vou jogar até o nosso professor. sucessor, que é a função, já no AVA. E vou jogar antes de eu sair daqui. Ô, professor, você pode jogar o código pelo o chat, só que ele com a pasta compactada. Sim. Aí, mas eu vou postar lá antes de sair daqui. É isso que eu estou falando. Eu vou postar ele até para poder eu já chegar em casa e já fazer uma outra coisa que eu quero fazer. Visto isso, eu vou jogar esse procedimento e já pensar no que... Já vou dizer para vocês, porque aí a turma da semana que vem, ou da outra, porque eu vou ver, né? Como eu falei no início, acredito que semana que vem a gente não se veja. Mas a gente vai... eu já vou trazer, já vi que não funciona, vou trazer uma outra forma com vocês. E aí a regra é clara. Quem já conhece, eu não edito vídeo, tá? Não tenho tempo para isso. A regra é clara. Nós temos também, tanto o professor quanto o aluno, que fazemos a nossa parte. E uma delas é também pegar o código na íntegra, Ctrl+C, Ctrl+V, aí é com cada um. E aí tentar entender, compreender todo o processo, até quando você digita, tivemos uma experiência disso semestre passado, na turma específica do terceiro período, o atual, onde você digita um espaço a mais, a menos, não funciona, aí o código está certo, o código está certo, enfim. Então, acho que é por aí que você também vai ficando expert no procedimento do contexto geral, tá? Eu preciso pegar com vocês eu preciso que vocês confirmem para mim se o grupo, já pensando na P1, P2 aí, se o grupo Alan, Kinan, Hugo Santana, Tiago Oliveira e Tony permanece? Beleza. Conte seu grupo. Eu, David, Quem? David, Ah, daí, Rafael, Renato, Ricardo.
Ponte, David, Jair, Ricardo. Renan. Agora, deixa eu te falar, Ricardo e Rafael só tem um, né? Então tá. Axel, estou pegando aqui seu grupo. Ai, você está aí, desculpa. Foi mal, Axel, já estou pegando aqui seu grupo. Então, por isso que eu peguei. Próximo grupo. Pode escrever no chat, pode falar. Ah, eu não tinha visto. Próximo grupo. Sodré, seu grupo, por favor. Vou falar aqui. É o Felipe Gregório. Lucas Nascimento. Hã? Marco Abraão. Escreve ali, que eu quase não estou te ouvindo. Vou escrever. Vou escrever aqui. Deixa eu pegar aqui o Matheus Santos. Beleza. Perdão. Ué, Pedro, você mudou ou escreveu de novo? Porque eu já tinha escrever de pego novo. ele. Está faltando pessoas aqui. Professora, a senhora já viu o meu no chat? Você quem? Tiago Souza. Já peguei. Thiago Souza, Lucas, Wagner. Já peguei. Ok. Até Thiago Souza e Pedro no chat eu peguei. Está faltando outros grupos. A média de pessoas que eu quero é aquele esqueminha, de 5 a 6 pessoas, mas a gente sabe que toda regra tem sua exceção, mas vamos manter aí um padrãozinho aí, mais ou menos. Lembrando, Pontes, que você e Pedro... Não. Pontes, você vai ter... Não vai ter Jair. Semestre que vem, tá? Semana que vem. Amanhã, perdão. Ele não faz essa disciplina, exatamente. Tá? Só para a gente ressaltar aí que para mim não tem problema nenhum. Não, Sodré, você é ótimo, né? Aí eu copio, não tem seu nome. Esqueci.
Ah, Sodré. Ah, Foi por isso. Depois Eu logo vi que tinha só 5. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. mais alguém está faltando? Não, do nosso não. É só o animal aqui que esqueci o nome dele. Deixa eu só salvar isso aqui que eu peguei, aproveitei lá do outro. Então, quem faltou eu, tenta montar um grupo aí para vocês e me passem agora, por favor. Fala. Como é que é? Hum. Menino. Eita merda. Uhum. Pode falar. Só que aqui, abre aqui para você que está no seu celular. Então, ela, na verdade, ela um pouco, ela é mais superior à sua. Porque, se você olhar, ela não o fabricante é diferente, mas ela não é o V8. Então, ela acaba tendo mais componentes, você vai ter condições de gerar mais produtos. Entendeu? Exatamente. Sim. Isso vai ser, dependendo do que você fizer, você vai ver que você vai fazer isso aí. Sim, sim. Então, estou aguardando, Renato. Então, quando vocês montam o grupo, vamos lá. Deixa eu só dar um cliquezinho aqui. Visto isso, nós vamos agora buscarmos esse processo do seguinte. Com a quantidade de grupos que eu tenho ali, eu tenho algumas. Minha P1 não tem um que muito, está muito perto, né, que é setembro. Ou seja, a P1, até pela ementa que nós falamos, e o cronograma ainda não está postado, que nós estamos aguardando uma segunda ordem sobre a situação dessas aulas, desse calendário, como é que vai ser, porque se for híbrido no processo que está, o cronograma de aula tem que ser de um jeito. E se for num segundo processo que pode ser que aconteça, o cronograma vai ser de outro jeito. Então, hoje mesmo eu recebi um comunicado não, né? Uma informação de um dos meus coordenadores, que era para eu aguardar mais um pouco, para não ter que... Eu já estava terminando para aguardar mais um pouco, para não fazer a mesma coisa e depois ter que refazer tudo de novo. Enfim. Mas como é em setembro, acredito eu que a gente vai estar, no mês de agosto, em cima de árvore, para poder estar tratando esse processo. Por isso eu disse que eu quero marcar uma reunião somente com os alunos do terceiro período. Mas, verificando aqui, e eu achei super bacana, de antemão vou falar do grupo que eu vi de cara, que foi o grupo do Point, onde Jair é o único que não é da sua turma oficial. Super bacana você ter posto o Jair, porque ele não é do seu grupo, vai ser da sua turma, né? E você incluiu ele até porque você tem outra disciplina. Porém, Jair, como eles fazem outra disciplina, quando eu for marcar o encontro com eles, eu gostaria que, se você puder, você participar, até para você inteirar como vai ser, mais ou menos, o trabalho especificamente do seu grupo. Eu vou conversar primeiro com o Ponte, para depois a gente estar matando isso daí. Pode ser, Jair? Jair?
Não está nem na sala mais. Bom, e aí, não sei se tem algum outro grupo que eu não percebi, que não faz parte específico daqui, mas muito bem. Com isso, eu estou aguardando. Eu estou aguardando os próximos trabalhos aí de vocês, os próximos grupos, para a gente estar matando isso daí. A nossa P1, ela vai ser com a postagem, a princípio, de um material. Vou falar do grupo do Sodré especificamente, porque é um grupo que só faz essa disciplina. E aí, no caso desse grupo, eu vou dar, provavelmente, o que eu quero que eles façam, especificamente. O grupo que tem os alunos próprio da turma que não é de vocês. Vocês que são do terceiro período, oficialmente, vocês vão me passar amanhã a proposta inicial, né? Porque é uma proposta que a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Gregório, você está em qual grupo? Do Alexandro. Ah, tá, eu não tinha visto. Tá aqui, né? Aí, Dessa vez eu sou um trabalhador padrão só. tá. E aí vocês vão, nós vamos conversarmos para poder não ter que fazer 2 trabalhos, né? Não acho, vocês não vivem para mim e não faz só a minha disciplina. Então, para vocês não fazerem 2 atividades, como foi me pedido para as atividades não terem prova, ser a parte de prática, e aí eu vou propor a vocês amanhã o que eu pretendo com vocês. O seu, você já viu que realmente vai ser, né? Você entendeu? Aí tem o dele ali que ele já tinha me passado, do Tony, também, são os únicos grupos que eu tenho um feedback, que também, dependendo, não sei se você já pesquisou, porque eu já dei uma olhada, não dá para fechar com essa estrutura aqui. Você fecha assim, com a parte de estruturada, mas a parte gráfica é o que vai dar o top dos tops. Essa é a grande verdade, né? Porque se for só o estruturado, a gente sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim, não. Não vai ser aquela coisa que você esperava, né? Mas isso a gente conversa amanhã, que é pertinente. Visto isso, o referente à nossa aula de hoje, o que eu percebi? Eu percebi muita dificuldade em participação do aluno. De que maneira? Onde o aluno, por algum motivo, não cabe a mim nem gastar meus neurônios para isso, por algum motivo não digitou o que eu tinha proposto inicialmente, por algum motivo foi se colocando, houve uma proposta que eu disse que eu não ia postar, eu escrevi lá no chat, lá no AVA, que eu não ia postar. Então, houve a questão de não fazer um esforço, essa é a grande verdade. Não estou generalizando e não estou dizendo aquele aluno que às vezes tem problema com o computador, enfim, não estou isso. Então, eu não estou generalizando. Mas eu também fui aluna, né? E sou eternamente. E a gente sabe muito bem quando o aluno ele está se dedicando o mínimo possível.
Então, na próxima semana, ou na próxima aula, vou mudar? Vou. Eu tenho problema com isso? Nunca. Mas a gente também tem que ter o nosso papel, o nosso comportamento e a nossa responsabilidade. Estou falando isso num contexto geral. Terceiro período, tivemos um desenvolvimento semestre passado, né, da forma que foi, com aquelas questões de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, um tanto de idade. E aí, mas eu já sei, já conheço na íntegra a turma do terceiro período. Conheço exatamente os alunos. Olha que eu só vi pela primeira vez meia dúzia aqui, presencialmente. Mas a gente começa a conhecer vocês com atitudes, com as posturas em aula e as posturas fora de aula. Então, eu deixo claro, mais uma vez, tá? Eu não obrigo nada a ninguém, mas o projeto tem que fazer, ponto. Porque a disciplina, ela já existe essa cultura de fazer. Chama-se de projeto ou atividade prática. Eu coloco o termo projeto, mas que seja atividade prática. Como eu disse, o grupo do Sodré, que é um grupo diferenciado, que não faz disciplina comigo, eu devo jogar... Eu devo jogar ele já o que eu quero. Vou trazer já um estudo de caso para eles, para já fazer já o que tem que ser feito para P1. Na P2, eu vejo se eu faço a mesma coisa ou não. Mas, professor, aí eles podem me vir uma contraproposta, por exemplo, para eles começarem uma atividade como a maioria vai fazer para P1 e concluir na P2. Não sei. Isso vai depender do que eles vão conversar comigo, da proposta que eles vão me fazer. O deles provavelmente vai ser todo estruturado, né, por eles fazerem só uma disciplina. Então, tudo depende, sou muito flexível, vocês sabem disso, mas tudo depende da conversa. De uma boa conversa, o combinado não sai caro, né? E, visto isso, a gente começa a ter umas mudanças referente ao semestre passado. E eu digo que o aluno ele tem sempre a faca e o queijo na mão. E eu digo que o aluno ele é o dosador e o controlador da sua sala de aula. Então, devido a essa dosagem, nós vamos seguir as regras na íntegra. Toda regra tem sua exceção? Tem. Como aconteceu o semestre passado, deu marcar as apresentações fora, teve gente do terceiro período, estou falando especificamente do terceiro período, porque teve casos específicos no terceiro período, onde houve mudanças radicais, a pedido dos alunos. E aí teve alunos que tiveram que me entregar materiais muito além, fora do horário. Eu estava de madrugada. Eu tenho problema com isso? Não tenho problema com isso. Nenhum, gente. A minha questão é você ter sua postura. Eu sei exatamente quem tem a postura e o seu comprometimento. Aquela postura no qual o que eu falo, eu assumo. Ou seja, se eu pedir para sair do grupo, ou se eu pedir para trocar o tema do trabalho, ou se eu não quero fazer o trabalho, ponto, é simples assim. E responsabilidade. E algumas pessoas confundem liberdade como libertinagem.
E aí, a gente começa a ter uma postura diferente também. Claro que eu estou generalizando, obviamente, sem sombra de dúvida. Almir, você não tem direito, está gravado, o seu direito de não ter direito. Então, você ainda tem até o final do semestre para me entregar um material nada a ver com a aula, para ser publicado. Tá? Pode convidar alguém para fazer com você, porque não tem nada a ver com a aula, o assunto é de TI. Né? O Pedro, o Gregório, entre outros que fazem parte da equipe, dos grupos deles, já estão encaminhados, estamos só esperando aguardar esse processo dessa semana de adaptação, como que vai ser esse processo, vai ser assim mesmo, para eu fechar com vocês uma reunião. Talvez, se dermos, a gente pode fechar uma reunião à tarde, presencial, se vocês puderem, presencialmente aqui, ou online, se for mais fácil, para amarrarmos e fecharmos o que tem que ser feito. Então, assim, são casos e casos. Claro que tem alunos que eu não vou abrir mão. Hoje, por exemplo, eu fiz um comentário de uma postagem que o Sodré fez. Mas foi uma brincadeira, foi um comentário, porque eu me vejo numa parte que hoje eu já posso comentar uma postagem que ele faz. Ele não vai se sentir agredido, eu também não vou me sentir agredida com o comentário que ele fez, e somos adultos o suficiente para entender o que eu estou falando. Ok? Beleza? Só me bota aí. Se eu fiz alguma coisa aí, me avisa, que eu não sei, não. A postagem que você fez, eu comentei. Ah, da praia lá, não. Você falou do turista? Ah, tá, que susto. Não, nada demais. Mas eu falei, eu só comentei porque não tem nada demais. Falei, vamos, já era. Fiz merda, não sei. Visto isso, vamos dar por encerrado nossa aula no dia 10/8. Espero que nas próximas aulas eu tenha uma participação em termos de prática mais assídua e também espero, não abro mão, de trazer um método que seja mais agradável e mais produtivo em relação à aula e a vocês. E, Sodré, o que você fez hoje na aula, não só você, como outros alunos, pode até, inclusive, fazer, não é situação de posta no AVA, isso já é obrigação do professor, mas dar sugestões, sim, para que a aula fique cada vez melhor, tá bom? Então, sim. Obrigado pela sugestão. Não, mas o posta no AVA não foi comigo, não. Só a sugestão de botar no Schweppes mesmo. Não foi. O AVA eu sei que já vai para lá mesmo, então não tem nem por que falar. Produtivo. Eu vou trabalhando o seguinte, já que eu não quero o código todo, eu vou colocando as partes que até onde eu acho que eu vou. Se a aula render, eu posto outro. É que eu estava conversando até com o Gregório sobre... Porque essa explicação de linha por linha, entendendo o que está acontecendo, está muito bom. Por favor. Estou encerrando a gravação.